O primeiro deles é o medo de não conseguir bancar as despesas do negócio. Como é que você resolve isso? Então, você tem que entender quais são os custos do seu negócio. A primeira coisa que você tem que saber, se você vai conseguir bancar ou não as suas contas, você tem que saber quanto você está gastando e quanto você está recebendo. É simples, né? Receitas menos despesas é igual a lucro. Você vai saber se vai sobrar ou se você vai faltar dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são os custos do seu negócio. A segunda coisa que você tem que fazer para saber se você vai conseguir bancar suas despesas ou não do seu negócio, ou se você já tem um negócio e tem medo de saber que está no prejuízo, você precisa controlar o seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, gente? Nada mais é do que a entrada e saída de dinheiro. É um sistema onde você vai entender quanto está entrando e quanto está saindo. E aí assim você consegue ver se você está conseguindo bancar ou não as suas despesas. E caso você não esteja conseguindo ou esteja muito ali no limite do 0 a 0, você tem que pensar em alternativas para conseguir virar esse jogo. Além disso, gente, além de ter um controle de custos claro e robusto, você também tem que controlar o seu fluxo de caixa, mas não adianta nada a gente ficar preenchendo planilha, pensando em 1001 coisas que a gente pode fazer se a gente não analisar esses dados. Então é muito importante que, além de você controlar os seus custos e acompanhar o seu fluxo de caixa, que você analise esses dados, que você tenha ali um processo de estar sempre periodicamente analisando como é que tá aumentando as despesas, tá reduzindo o lucro, tá aumentando o lucro, que você faz com cada uma dessas informações. Então a análise, gente, ela é a base de qualquer coisa. Então não adianta a gente ficar controlando um monte de coisa, preenchendo um monte de planilha, inserindo um monte de informação em sistema, se a gente não tem o hábito de analisar aquilo. Então, para saber se você se você tem condições de bancar as despesas do seu negócio, se você vai ficar no lucro, se você vai ficar no prejuízo, nada de ter medo. É igual quando a gente está doente e tem medo de descobrir que está doente, ou tem medo de descobrir qual é a nossa doença. Se a gente fica com esse pensamento de ter medo de saber que está no prejuízo, ou eu tenho medo, eu posso estar no lucro, mas eu prefiro nem saber porque eu tenho medo de saber sobre isso. É pior, porque você não tem nada para fazer. Se você não sabe se você está no lucro ou no prejuízo, e você está no prejuízo, você não pode fazer nada, porque você não sabe que está naquela situação. E mesmo que você esteja no lucro, você também precisa investir em ações inteligentes para atribuir esse lucro. Quer dizer, você vai embolsar todo esse lucro para o seu bolso? Não necessariamente, isso não é o mais inteligente. Então, quer dizer, eu pago todas as contas e tudo que sobra fica para mim. Aí você nunca consegue reinvestir na própria empresa. Então, mesmo que você esteja no lucro, é importante você saber que você está no lucro e quanto é esse lucro para saber o que você vai fazer. Então, é importante que a gente analise os dados. Então, nada de ter medo de saber que está no prejuízo, hein? Vamos perder esse medo. É melhor a gente saber que está doente, saber qual é a doença, para poder tomar o remédio certo, do que a gente ficar às cegas e se deixar morrer, né?